Pessoal, boa tarde. Estamos aqui, para mais uma aula de história. Eu desejo que vocês estejam bem, que suas famílias estejam bem. E é sempre um prazer encontrá-los aqui. Espero que vocês estejam sentindo falta da escola como eu estou. Bom, o que nós vamos estudar hoje, pessoal, é o Império Colonial Português. Ele está no capítulo 1 do nosso livro, porque vocês sabem, estão lembrados que nós trocamos a ordem. Estamos primeiro o capítulo 2, depois o capítulo 1. Todos os segundos anos da escola liceu trabalharam dessa forma. Só para lembrá-los. Vamos lá. Slide 1. Construção do Império Marítimo Português. Está na página 13, esse assunto está na página 13 do livro de vocês. E o primeiro ponto, o Império Marítimo Português conquistou primeiro o Oceano Atlântico. É importante ressaltar, pessoal, que outros impérios na Antiguidade, como o Império Assírio, como o Império Romano e outros impérios ao longo do tempo, quando eles partiam para a expansão, eles se preocupavam primeiro em conquistar territórios, E Portugal, ele se preocupou primeiro, em conquistar o Oceano Atlântico. Por quê? Porque eles queriam garantir rotas que levassem para o Oriente, onde eles estavam obtendo grandes lucros com especiarias e outros produtos, que eles estavam encontrando no Oriente, tanto na Índia quanto na África. Então, eles queriam garantir rotas. E, em caminho dessas rotas, eles encontraram ilhas, arquipélagos e foram se apossando, certo? Então, tem essa diferença, o Império Marítimo Português. Segundo ponto, colonização dos arquipélagos dos Açores e Madeiras. Pois é, nessas rotas, nesse caminho, pelo Oceano Atlântico, que era pouco conhecido na época, eles encontraram as ilhas de Açores e Madeira e se apossaram dessas ilhas que eram desabitadas e passaram ao controle e poderio de Portugal. Nesse intermediário, pessoal, de rotas pelo oceano, de comércio com o Oriente, Ásia, África, nesse interim, nesse controle que Portugal foi aos poucos exercendo nessas regiões, ele precisava organizar para administrar melhor esses lucros. Então, ele vai criar em Lisboa a Casa da Mina, que tem essa função de administrar, de organizar esse intercâmbio, esse comércio, e vai criar em Gana, na África, a Fortaleza de São Jorge da Mina, certo? Que são, na África e na Ásia, nos dois lugares, ele vai ter essas casas com pessoas de sua confiança para fazer o controle e administrar, certo? Esse comércio. Slide 2, o reconhecimento político da expansão portuguesa, página 14 do livro de vocês, A gente vai ter o mapa, pessoal, mostrando as rotas, no caso aqui de Portugal. No caso de Portugal está de vermelho, São aqui em vermelho as rotas de Portugal. A gente vê que tem rotas pelo Oceano Índico, rotas pelo Oceano Atlântico, certo? E esses de verde são os domínios das rotas da Espanha, e dos locais da Espanha, que a Espanha dominava, certo? Nós temos os domínios portugueses de vermelho, os domínios da Espanha de verde, as rotas portuguesas de vermelho, as rotas pelos oceanos da Espanha, certo? E aí a gente vê assim, como Portugal, como ele estava dominando, controlando, comercializando em muitos lugares. O reconhecimento político da expansão portuguesa. Não bastava, pessoal, ele encontrar esses caminhos e essas rotas, Portugal, ele queria o controle e o reconhecimento, se fazia necessário o reconhecimento político dessas terras e desses mares,
que ele estava explorando, que ele estava investindo, que estava navegando. Ele precisa legitimar. Quem fazia essa legitimação? Né? Quem era a autoridade maior? Nessa época, pessoal, quem arbitrava era a Igreja Católica, certo? Por meio do Papa. Então, o Papa, ele vai ser convocado, né, pelos portugueses para fazer esse reconhecimento. E o documento que vai estar garantindo isso, né, é a chamada Bula Romanus Pontifex, em 1455, certo? Ela foi legitimada pelo Papa Nicolau V, que ele reconheceu como legítima todas as ações de descobertas, todas as ações de conquista e de colonização do espaço do Oceano Atlântico e Africano, efetuado pelos portugueses, certo? Então, ele vai reconhecer isso. Porém, tempos mais tarde, quando a Espanha ela começa, porque Portugal foi o pioneiro, ele foi o primeiro a investir nas navegações marítimas, pela experiência que ele tinha de navegação, né? Pela escola de Sagres. Então, Portugal ele foi o pioneiro, mas logo a Espanha segue, né? Ela demorou um pouquinho porque ela estava com problemas internos na expulsão dos mouros do seu território. Mas depois ela também vai investir nas grandes navegações, nas descobertas dessas novas terras. E a gente, inclusive, estou na aula passada, né, da chegada dos espanhóis na América Central. E aí, o que é que vai acontecer? A Espanha, ela vai se sentir prejudicada, tá, com essa bula Romanus Pontifex, e ela vai querer que o Papa, que já é outro Papa, não é mais o mesmo, que ele novamente venha, né, a reavaliar, a refazer, certo, esse reconhecimento, porque ela está se sentindo preocupada. Então, pessoal, agora vai ser um Papa que é o Papa Alexandre VI, que é espanhol também, né? E ele vai fazer um novo documento, que é chamado de Bula Intercoetera, em que ele vai dizer que, considerando as ilhas de Cabo Verde, a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde para oeste, né, qualquer território encontrado será de domínio da Espanha. Então, a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde pertenceria à Espanha. Se a gente olhar aqui no mapa, pessoal, né, aqui tem nessa linha verde imaginária, que é a ilha de Cabo Verde, que é a 100 léguas, olha só, o que seria de domínio de Portugal? Praticamente o Oceano Atlântico. Todas as novas terras, né, só lembrando que eram todas elas habitadas, certo? Pelo que eles chamaram de índios, pertenceriam à Espanha, certo? E é claro que as tensões continuaram entre Portugal e Espanha, certo? A gente vai ter o Tratado de Alcaçovas, em que eles fazem um acordo em que os dois teriam vantagens, mas tempos mais tarde, novamente eles vão entrar em conflito, novamente o Papa vai ser convocado para reavaliar, né? E daí vai surgir em 1494 o Tratado de Tordesilhas, né? Que ganha esse nome porque foi assinado numa cidade chamada Tordesilhas. E o que é que vai ficar regido no Tratado de Tordesilhas, certo? Que 370 léguas a oeste de Cabo Verde, né, seria do controle de Portugal, certo? Só depois das 370 léguas é que seria da Espanha. Se a gente observar, né, se tivesse continuado assim, apenas essa parte aqui do território ficaria para Portugal. Todo o restante do que hoje é o Brasil teria ficado para a Espanha. E a gente se pergunta, será que teria alguma coisa de diferente? Certo?
Então, a gente observa que no mapa está bem dividido. Área de domínio português, área de domínio espanhol, certo? Vamos seguir. No livro de vocês, fala do estado da Índia, pessoal, certo? O que era o estado da Índia? Porque à medida que Portugal ele ia se apossando, né, de alguns territórios, esses territórios ficavam às margens dos grandes estados asiáticos, voltados para o comércio marinho, né, em decorrência de todos os lucros. Então, Portugal resolveu organizar para poder fiscalizar, para poder ter o controle, certo? Então, ele cria o Estado da Índia, que é uma rede de feitorias, certo? Onde é organizado e administrado todo o monopólio, toda a fiscalização, todo o comércio com o Oriente, certo? A Casa da Índia ela foi criada em 1500 a 1503, e era uma instituição político-comercial responsável para administrar os negócios de Portugal com o Oriente, certo? Bom, voltando de novo aqui para o Brasil, né, o estado do Brasil, o início da exploração do território. Só lembrando que Portugal chegou ao Brasil em 1500, né, no sul do atual estado da Bahia. E, inicialmente, pessoal, o sistema usado aqui, né, no Brasil foi o mesmo que Portugal usava no Oriente, que era o sistema de feitorias. E as feitorias não foram suficientes, né, para garantir a Portugal, né, o que ele desejava. Então, em 1503, o rei de Portugal, Dom Manuel, ele decide arrendar as terras portuguesas, né, a um rico comerciante português, né, ele iria liderar um grupo de comerciantes de Portugal. E quem era esse comerciante, né, que o rei de Portugal estava rendendo as terras, era o Fernão de Noronha, certo? Que a gente tem, né, uma ilha com esse nome. Até aí, pessoal, já se sabia que a grande riqueza do Brasil, pelo menos assim, visto inicialmente, era o pau-brasil, né? Aquela árvore de caule vermelho que dava um corante muito usado na Europa nas fábricas têxteis. Então, assim, Portugal, de certa forma, se decepcionou porque esperava encontrar aqui no Brasil o que os espanhóis encontraram na América Central, que já viram ouro assim de cara, né? Aqui, a riqueza era o pau-brasil. E aí, gente, para a retirada dessa madeira, foi utilizada a mão de obra indígena, né, através do escambo, que era uma troca. Tipo, dava-se um pentinho, um espelho, um chapéu, um machado para o índio. Em troca, ele cortava e transportava, né, nos ombros, né, às vezes 2 a 3 léguas de distância, né, os troncos de pau-brasil, né, para os navios, certo? Como eu falei no slide anterior, pessoal, praticamente essas novas terras foram divididas entre Portugal e Espanha. Porém, outras nações, como a França, por exemplo, não concordavam com essa divisão, certo? E se perguntavam por que tem que ser dividido entre os dois. Então, os franceses fizeram também umas visitas a essas novas terras, né? Também em busca de matérias-primas, como o pau-brasil, nas terras que se dizia, né, de Portugal, como aqui o Brasil. Bom, diante disso, em 1501, Portugal ele enviou para o Brasil a primeira expedição exploradora, que tinha como função explorar mesmo o território, né? Ver se encontrava ouro, ver se o que tinha, de reconhecimento mesmo, certo? Em 1503, foi enviada a segunda expedição exploradora, já com o objetivo de adentrar mais um pouco, para ver se encontrava o tão sonhado ouro, né? Aquele sonho de enriquecimento rápido. E nesse interim, a costa brasileira, né, o litoral brasileiro, era visitado pelos franceses.
De 1516 a 1526, Portugal já envia para o Brasil expedições guarda-costas, né, justamente para inibir o contrabando de pau-brasil, né, que já se fazia presente pelos franceses, que fizeram amizade com os índios e estavam levando, né, navios e mais navios, né, dessa tão preciosa madeira. E aí, pessoal, somente 30 anos depois, Portugal resolveu colonizar o Brasil. E o que devemos entender por colonizar? De enviar pessoas para virem, para ficar, para virem para morar, né? Era necessário também pensar numa atividade econômica aqui, né, para esse território. Então, em 1530, né, Portugal decide colonizar o Brasil. Alguns dos principais motivos aqui: evitar o contrabando dos franceses. Outro motivo, o comércio com o Oriente já começava a entrar em declínio, aquele rico e lucrativo comércio das especiarias começa a entrar em declínio. Por isso, em 1530, ele envia a primeira expedição colonizadora, que foi comandada por Martim Afonso de Souza, certo? E que chegou em navios com em torno de mais ou menos 1.000 homens, né, trazido com eles, entre eles, padres jesuítas. E é importante dizer que Martim Afonso de Souza ele fundou a primeira vila no Brasil, a Vila de São Vicente. Certo, pessoal? Então, quando Martim Afonso de Souza ele chega aqui no Brasil e ele inicia, né, o trabalho, os objetivos pelo qual ele veio, mas era tudo muito difícil. Né? Era tudo muito difícil. E em 1532, o rei de Portugal, D. João III, ele comunicou a Martim Afonso de Souza que o território havia sido dividido em extensas faixas de terra. Essas faixas de terra eram chamadas de capitanias. Eram 15 faixas de terra, embora sejam consideradas 14 capitanias, e 12 donatários, né? Porque tinha donatário que tinha 2 capitanias. Cada faixa de terra deveria ter 30 léguas. E o documento, pessoal, que regia, né, que garantia a posse da terra para os donatários, eram 2 documentos, né, que era a carta de doação, que era o rei, ele doando a terra para que o donatário tomasse conta as suas próprias custas, né, importante dizer, certo? Então, o vínculo entre o rei de Portugal e os donatários era estabelecido por esses 2 documentos. Né? Então, a carta de doação, ela garantia para o donatário a posse hereditária da capitania, né? Se ele morresse, o filho dele poderia continuar. Porém, a capitania não era dos donatários, né? Ele estava só administrando, certo? A carta foral, ela estabelecia os direitos e deveres dos donatários. Aqui. Então, a gente olha aqui no mapa, olha aí no mapa, né? As capitanias, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santa Amaro, né? Santa Ana. Depois vocês olham com toda a calma. Bom, quais eram importantes destacar os direitos e deveres dos donatários? Alguns, né? Pelo menos os principais. Os direitos eram criar vilas e distribuir terras, exercer plena autoridade no campo judicial e administrativo, inclusive eles tinham a decisão de pena de morte dentro da sua capitania, né, de decidir sobre a vida ou a morte, dependendo do que a pessoa havia cometido. Eles tinham o direito de escravizar índios e eles tinham o direito de receber a 20ª parte dos lucros, que a gente vê que não é muita coisa. Né? E eram seus deveres: assegurar ao rei de Portugal 10% dos lucros sobre todos os produtos da terra. 1/5 dos lucros sobre os metais e pedras preciosas deveriam ser enviados para Portugal. E o monopólio da exploração do pau-brasil, certo? Eles só poderiam comercializar o pau-brasil com Portugal e só poderiam também comprar produtos de Portugal. Pessoal, das capitanias, né, das 14 capitanias hereditárias, dos 15 lotes de terra que eram as 14 capitanias, apenas 2 prosperaram, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. E é importante a gente destacar os motivos
que levaram ao fracasso, né? Um deles era a falta de dinheiro dos donatários, porque todo o investimento era por conta própria do donatário, né? O rei não tinha o dinheiro para investir. Por isso foi decidida as capitanias hereditárias também. A falta de pessoas para trabalhar na lavoura canavieira. O constante ataque das tribos indígenas. A dificuldade de comunicação entre as capitanias e Portugal devido à enorme distância. A pouquíssima participação dos donatários sobre os lucros obtidos da terra. E o fato de nem todas as terras serem adequadas à lavoura da cana-de-açúcar. Certo? Diante disso, pessoal, em 1548, o governo de Portugal resolveu criar o governo geral aqui no Brasil, os governos gerais, que seriam sediados na Bahia e Todos os Santos. E qual era a função do governo geral? A função do governo geral era centralizar e coordenar as ações antes atribuídas aos donatários. Certo? Então, o donatário continuava, mas ele ia coordenar, ele ia centralizar. E a gente vai ver, pessoal, que aí começa um dos problemas. É que os donatários eles não queriam se submeter à autoridade do governo geral. Foi um dos problemas encontrados. Né? Eles não queriam se submeter, porque eles estavam acostumados a ter a sua própria independência. Certo? A criação do governo geral, no livro de vocês, página 18, os 3 principais governadores gerais. Em 1549 a 1543 foi enviado o primeiro governador geral, que foi Tomé de Souza. Ele chegou ao Brasil com uma frota de 6 navios, com em torno de 1.000 pessoas, trouxe soldados, degredados, que eram pessoas que viviam presas, mas tinham oportunidade de virem para essas novas terras se quisessem, funcionários da sua administração. E também, pessoal, os jesuítas, que foram 6 ao todo, todos chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Certo? Então, como eu falei anteriormente, um dos problemas que ele encontrou foi essa resistência dos donatários, né, de se submeter à sua autoridade. E as principais realizações desse governo, a gente pode dizer que foi o incentivo à lavoura de cana-de-açúcar, o início da criação de gado, a organização de expedições que saíam pelas matas à procura dos metais preciosos, foram as principais. Em 1553 até 1558, vem o segundo governador-geral, que é Duarte da Costa, que trouxe mais jesuítas para o Brasil. Dentre eles estava José de Anchieta, certo? Que foi o que criou a primeira escola, né? O primeiro colégio. E o governo de Duarte da Costa, pessoal, no governo dele houve alguns conflitos, né? Alguns desentendimentos entre ele e o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinhas. Dom Pedro Fernandes Sardinha, o bispo criticava muito o comportamento do jovem Álvaro da Costa, que era filho do governador, certo? Também é importante destacar que no período dele, os franceses, nas suas tentativas, eles chegaram ao ponto de criar, um povoado no Rio de Janeiro, que eles chamaram de França Antártica, certo? Como eles fizeram isso? Eles deram amizade com os indígenas, certo? Eles foram bem espertos nesse sentido. E com a ajuda dos indígenas, eles conseguiram fundar a França Antártica. De 1558 a 1572, veio o terceiro governador-geral do Brasil, que foi Mendes Sá. Ele ficou conhecido como o mais violento, um matador de índios. Ele teve um governo muito longo, de 14 anos, e o que mais marcou o governo dele foi o bom relacionamento entre ele e a igreja, os jesuítas que aqui estavam. Ele e o grupo dele conseguiu expulsar os franceses do Rio de Janeiro, ele com a ajuda do sobrinho dele, Estácio de Sá. E no governo dele teve início o encaminhamento para resolver o problema da escassez de mão de obra na agricultura, que foi por meio da importação dos escravos negros. Ainda sobre o Brasil, pessoal, desse período, a gente vai falar um pouco aqui sobre a economia. O Brasil prevalecia as grandes propriedades rurais, de propriedades de grande extensão, chamadas latifúndios. As sesmarias,
que dentro dos latifúndios essas mares eram terrenos que eram cedidos aos colonos dispostos a cultivá-los, certo? E é importante destacar, pessoal, que essa presença do latifúndio, ainda hoje na estrutura agrária brasileira, né, ela é advinda ainda desse período da colonização, né, do modelo agroexportador estabelecido pela coroa aqui no Brasil, no período colonial. O trabalho nos engenhos. No século XVI, pessoal, a principal atividade econômica, né, investida aqui no Brasil foi a plantação da cana-de-açúcar, pela experiência dos portugueses, pelos solos que eram apropriados. E as principais regiões canavieiras na época, inicialmente foi Pernambuco e Bahia, e no século XVII, né, acrescido do Rio de Janeiro e do Maranhão. A organização da produção no engenho como se dava, né? A gente vai ver aqui numa imagem que vem logo em seguida. Importante lembrar que a sociedade era patriarcal, né, onde o pai ele era aquele que era o dono de tudo e mandava em tudo, na mulher, nos filhos, nos trabalhadores livres, nos trabalhadores não livres. Então ele era o manda-chuva, né? Todos deviam obedecer ao senhor, né? Ao senhor de engenho. Por isso, família patriarcal. Pronto, então, nessa organização da sociedade colonial, no período açucareiro, haviam trabalhadores assalariados, haviam trabalhadores livres, haviam trabalhadores semilivres, haviam escravos e haviam senhores, certo? E havia a divisão de tarefas dentro do engenho. Então, assim, nessa imagem a gente pode ver aqui, né, a casa grande, todos a gente tinha a casa grande, tinha a capela, a senzala, a roda d'água, a moenda, a fornalha, onde fazia o cozimento do caldo da cana, a casa de purgar, a roça, né, a plantação da cana, né, onde ficava a plantação da cana, a moradia, né, dos outros trabalhadores, dos trabalhadores livres, o canavial, né, a roça dos escravos, o transporte da cana, o transporte da lenha para a fornalha. Então, a gente vê, né, aqui nessa imagem, toda essa estrutura dos engenhos. Olhem com calma. Então, os engenhos eram latifúndios monocultores. Por que monocultores? Porque havia, pessoal, a cultura de um só produto em grande escala, que era a cana, certo? Então, a característica da propriedade agrícola colonial, ela era monocultora, porque ela se especializava na produção em larga escala de apenas um gênero, no caso, aí, a cana, o açúcar, né? E era escravocrata, porque a mão de obra utilizada, né, na propriedade agrícola era a escrava, certo? Então, eles eram monocultores. Os latifúndios eram essas grandes extensões de terra onde se plantava quase que exclusivamente a cana-de-açúcar, e isso garantia o máximo de rendimento da produção e abastecia o mercado europeu. Lembrando que o açúcar, pessoal, era um produto caro, certo? Que servia até de dote para as princesas, certo? Só os ricos tinham acesso, é importante destacar isso, certo? E aqui a gente tem a casa grande, onde ficava a fazenda, a residência do senhor e a sua família, a senzala, que era a moradia dos escravos, a moenda, o local onde a cana era moída e a extração do caldo, os cursos de água que serviam de força para as moendas tirarem, né, na produção do açúcar, e também para ser levado e ser escoado até chegar ao Porto de Salvador, que era o mais importante do Atlântico Sul até o século XVIII. O local onde o caldo da cana de açúcar era cozido para se tornar um melaço, né, ou cozinhar de açúcar. O canavial, onde era cultivado, né, a cana. A capela, onde eram realizadas as missas, onde também havia os velórios, né, das pessoas importantes. E os trabalhadores livres, que eram técnicos especializados que recebiam um salário pelo seu trabalho.
Havia o feitor-mor, uma espécie de gerente, o escrivão, que controlava os estoques e fazia a contabilidade do engenho, o mestre do açúcar, que controlava a moagem e o cozimento do açúcar, o carpinteiro, que fazia a manutenção das rodas da moenda, o caixeiro, o barqueiro, né? E outros. Certo? Então, a estrutura da economia colonial era o latifúndio, era monocultora e era escravocrata. É importante, pessoal, destacar a presença dos jesuítas na colônia, né? Eles faziam parte da Companhia de Jesus e eles iam com a sua principal função as missões jesuítas, certo? Então, eles participaram ativamente da vida religiosa, mas também da vida econômica e política da América Portuguesa. Eles tinham a missão de catequizar os índios, de enquadrá-los no modo de vida europeu, de converter os não católicos, né, que vinham aqui para o Brasil. E eles tinham também a missão de organizar o que é chamado de aldeamento ou missão, que era o local onde se desenvolviam sua ação evangelizadora. Eles ensinavam os índios as rezas, ensinavam a ler, a escrever, ensinavam como serem educados no modelo europeu. É claro, pessoal, que os índios resistiam a isso. Eles eram livres, eram acostumados a ter liberdade. Então, muitas vezes eles resistiam. E principalmente as crianças, adolescentes, né, que eram acostumadas a viver em liberdade, nadando, nas canoas pelos rios, correndo, né? Então, assim, muitas vezes eles utilizaram da força física, da violência física, certo? Para obrigá-los, né, a esquecer a sua cultura e repreender a cultura dos brancos. E um dos jesuítas que defendia o uso da força para os que fossem resistentes era o padre Manuel da Nóbrega. Não podemos esquecer que eles foram também os fundadores das primeiras escolas no Brasil. Bom, pessoal, a gente conclui aqui essa aula. Ainda faltou um ponto que eu estarei na semana enviando para vocês de outra forma, porque senão ia ficar muito longo. Espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai poder estar conversando nos grupos, tirando as dúvidas e trocando ideias, certo? Conto com a interação de vocês, certo? Tem também uma atividadezinha que eu estou deixando aqui para vocês irem na página 22 e 23 do livro de vocês, que tem como tema um infográfico, tem como tema o passado e o presente da cana-de-açúcar, que mostra esse paralelo como é passado e presente em relação à cana-de-açúcar. Deixei para vocês ajudarem a responder, são duas questões. E, desculpa, a questão 2, que é para vocês fazerem uma atividadezinha da página 31, que vocês podem fazer suas respostas, tirem fotos, me mandem no privado, tá? Então, bons estudos, um abraço a todos, fiquem em casa e vamos trocar ideias aqui no nosso grupo.